Olá, pessoal. Desde já queria pedir para vocês curtirem aí esse vídeo, dar um like, se inscrever no canal, né? Para você que ainda não é inscrito. Hoje nós vamos falar um pouquinho dentro de literatura infantil, mas o nosso tema dentro da literatura será leitura extensiva, um problema, né? Para nos animar um pouquinho nessa conversa e para introduzir um pouco dentro desse assunto, eu vou trazer para vocês um poema de Cecília Meirelles. Não sei se vocês conhecem, porque ele é bastante comum, mas mesmo os que já conhecem, é sempre muito bom ouvir, né? E para os que não, com certeza vai acrescentar bastante para você no seu repertório de leitura. Se chama Ou Isto ou Aquilo. Prestem bastante atenção. Ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não se sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro o doce, ou compro o doce e não guardo dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é o melhor, ou isto ou aquilo. Esse poema é de Cecília Meirelles. É um dos tantos e maravilhosos poemas, bastante famoso, da Cecília Meirelles, que, apesar de já ter falecido há tanto tempo, mas nos ajuda, o seu repertório, né, de poemas, de histórias, continua aí animando e fazendo sentido a existência dela, né, no meio de nós. Então, ou isto ou aquilo. Ou eu leio, ou eu assisto televisão, ou eu estudo, ou eu vou dormir. Eu preciso me decidir. Não posso fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou isto, ou aquilo. E tratando-se desse processo da leitura, muitos professores, eles se reclamam, se questionam, inclusive vocês mesmos podem ser provas disso, quantos estão em sala de aula ou quantos vivenciam até mesmo na prática ou fazem parte desse grupo aí de alunos, né? Onde os professores dizem que realmente eles não se interessam pela leitura, não querem ler, não se envolvem, não despertam esse interesse pela leitura. Algumas razões aqui são nomeadas por esses professores, por essas pessoas, né? Algumas possíveis razões, né? Alguns dizem que é por causa do descuido familiar. A família não se interessa, não incentiva a leitura. Outros dizem que é porque isso por causa da decadência do ensino, que não há práticas de leitura que incentivem esse aluno a ler, né? Não há possibilidades para isso. Outros dizem que é excesso de facilidades na vida escolar, né? Se colocam-se para fazer 1000 coisas e não se incentiva a questão da leitura nesse aluno, né? Se foca mais nas atividades, se foca mais em outros tipos de ações e não na leitura.
Outros dizem que ainda há muitas formas de diversão, celulares, jogos, a televisão e assim por diante, né? São tantos fatores que acabam divertindo muito mais o aluno do que mesmo e tirando ele desse processo da leitura. E diante disso, alguns estudos foram feitos há bastante tempo. E esses estudos apontaram o seguinte: esses estudos foram feitos lá pelo ano de 1980, 80 e poucos. Agora me digam vocês se eles estão desatualizados ou se realmente isso ainda faz parte da realidade dos nossos jovens, de vocês, das nossas crianças. Me digam aí. Esses estudos apontaram o seguinte, que entre televisão, cinema, música, teatro e esporte, a leitura ocupa um dos últimos lugares. Entre escolher se eu vou assistir televisão, cinema, música, teatro ou fazer um esporte, a leitura fica aí nas opções dos últimos 2 lugares. Os outros ganham assim de primeira. Outro ponto que foi apresentado, né, diagnosticado, que foi que entre os livros e revistas, os alunos menores de 15 anos, eles preferem as revistas. Eles dizem que são mais divertidas, mais curtas, né, do que os livros, e por isso eles acabam preferindo as revistas do que os livros. E os maiores de 15 anos, alguns dos maiores de 15 anos, dizem que não, que preferem os livros, porque através dos livros eles podem aprender muito mais. Porém, esses mesmos alunos aí que dizem que aprendem muito mais e que preferem os livros, durante a pesquisa, se fossem questionados, quando foram questionados, na verdade, para eles informarem 5 livros dos quais tinham lido e que tinham gostado, esses alunos não sabiam informar, não sabiam dizer. Então, será que eles realmente preferiam os livros? Outro ponto é que os alunos não têm biblioteca em casa. Aí eu pergunto, vocês alunos de faculdade, futuros professores, outros já estão caminhando nesse processo, vocês têm biblioteca em casa? E a biblioteca não é exatamente aquela, igual uma biblioteca municipal, que tem vários estantes, né? Mas realmente você pode se considerar que você tem uma biblioteca? Uma biblioteca dentro de casa? Você tem muitos livros em casa para você ler, para você estudar? Realmente pode-se dizer que existe uma biblioteca na sua casa? Até mesmo, voltando ao estudo, até mesmo os alunos de um nível econômico elevado, eles não tinham biblioteca em casa, né? Metade nem mesmo tinham fichas de inscrição na biblioteca. Então, a maioria deles nem ter fichinha, eu estou inscrito lá na tal biblioteca para mim frequentar lá. A maioria deles nem inscrição em biblioteca tinha. E é interessante nós refletirmos dentro disso, que dentro das nossas realidades, é mais fácil a gente encontrar as pessoas com um barzinho em casa, né, que dão prioridade ali dentro da organização da casa. Não pode deixar de faltar um barzinho para mim oferecer bebida às minhas visitas ou até mesmo para mim. E enquanto que essa valorização do livro deixa muito ainda a desejar. O outro ponto
né? Outro resultado foi que os professores mandam sem muita frequência os alunos lerem obras literárias, né? Com que frequência os professores estão colocando isso, incentivando esses alunos a lerem, a levarem livros, a despertarem a leitura em casa. A gente analisando hoje as realidades, a gente sabe que melhorou bastante. Hoje nós temos a maleta da leitura, a sacola da leitura, a maleta viajante, né? Tantas nomenclaturas que são dadas para utilizar-se de um recurso que faça com que esse aluno ele também leia em casa, né? Que ele desperte, que ele se incentive a esse processo literário. Mas será que é realmente uma prática constante de todos? Será que realmente isso não precisa ser melhorado, não precisa ser intensificado, né? Pensem aí a respeito. O outro ponto é que as obras lidas são determinadas pelo professor, que avalia a leitura através de provas ou fichas, né? E das questões é justamente essa, que muitas vezes se pede para o aluno ler, mas se pede para o aluno ler com o objetivo de fazer uma prova, com o objetivo de fazer uma atividade e não pelo puro prazer da leitura. Nós em sala já discutimos bastante sobre isso e espero que tenha ficado claro que a literatura, ela precisa ser prazerosa pelo puro prazer de ler e não para mim fazer uma atividade, para os alunos, para eu querer que os alunos façam uma atividade em cima disso. Eu preciso despertar esse gosto dele em ler e criar situações para que eles leiam, e a gente também, isso a gente se inclui dentro do processo, para que leiam pelo puro prazer da leitura, né? Só a leitura em si, ela já desenvolve inúmeras aprendizagens que não precisam ficar ali pedindo para ele fazer um exercício, para fazer uma atividade, para mim realmente perceber que houve uma aprendizagem ali, ou que está tendo uma aprendizagem ali. Não, a leitura ela precisa ser despertada pelo puro prazer, pelo puro gosto de ler, né? Então essa situação realmente vem nos apontar isso, né? Que esses esquemas, a escola, e vamos tratar aqui da escola, né? Ela precisa estar antenada a essas questões, né? Estar refletindo sobre isso. Porque durante muito tempo, até mesmo na formação dos professores, não se levava tanto em consideração essa formação dentro da literatura infantil, juvenil. Essa importância de fazer esses alunos, os futuros professores compreenderem esse universo literário, né? A importância desse universo literário e a atuação desses professores em sala de aula no incentivo, né? E na construção desses leitores, né? No incentivo à leitura, na busca de fazê-los compreender a importância de ter livros, de comprar livros, né? De levar um livro para casa, de fazer da leitura um hábito, né? Não apenas por uma questão de, porque eu vou aprender isso. Não, mas fazer eles conseguirem, eles saborearem, despertarem o prazer de ler, né? Então, essa responsabilidade acabou ficando muito na escola, né? Se colocada exatamente muito como responsabilidade da escola, o que também não deixa de ser. Porém, já melhorou bastante, como nós vimos falando, mas ainda é algo que precisa ser refletido, porque muitas escolas deixavam de comprar livros para oferecer para esses alunos, né? Às vezes
até mesmo as escolas particulares acabavam dando prioridade a outros materiais que não fossem livros, oferecendo um repertório novo, diferenciado, um repertório adequado até mesmo. Vamos dizer assim, o variado, o instigante, o que está aí nas editoras surgindo, né, para essas crianças. E quanto tempo esses livros acabam sendo guardados a 7 chaves nos armários, onde esses alunos não têm acesso, ou não podem ter acesso por medo deles rasgarem. Não que o professor não vai ter essa preocupação de fazer com que esses alunos tenham cuidado com esses livros que estão ali, porque não são baratos, né? É claro que o professor ele precisa estar ali atento, orientando, conversando, reclamando, se for preciso, com a forma como que esse aluno trata o livro. Mas ele precisa manusear o livro para saber como tratá-lo. Ele precisa vivenciar com o livro para saber como ele vai passar as páginas, com o cuidado que ele vai precisar ter, né? E não é guardando ele nas prateleiras que vai fazer com que esse aluno desperte o gosto pela leitura, ou que os livros estejam exercendo a função para a qual eles foram criados, né? Eu preciso me utilizar do livro para que ele realmente possa fazer aquilo pelo qual ele foi criado. Ele foi criado para que eu leia, ele foi criado para que vocês leiam, para que o aluno leia. E por isso eles precisam estar nas mãos desses alunos, né? E aí eu friso a questão do cuidado que se deve existir. Porém, a gente sabe que 1000 coisas podem acontecer. E o cuidado precisa ser frisado e precisa ser algo que deve ser bastante fiscalizado, exigido desse aluno, mas sem tirar dele o direito à leitura. Então, esses estudos, né, que foram feitos também, apontaram exatamente essa falha também nas escolas, e onde muitas escolas não se preocupavam ou não davam, pode até dizer que havia preocupação, mas não dava prioridade na prática à compra de livros novos e atualizados. É claro que dependendo do número de alunos, eu dificilmente vou conseguir um repertório de livros que atenda ao número de alunos que eu tenho ali. Mas mas as escolas precisam ter essa preocupação, né, de oferecer esse repertório, né, de livros adequados, atualizados, novos, inovadores, né, que estão ali surgindo, que estão sendo editados, né, na atualidade, e que o aluno precisa ter ali acesso. Até mesmo as escolas particulares não tinham preocupação com relação a isso. Muito, como a gente comentou, até mesmo as pessoas de um poder aquisitivo maior não davam, segundo a pesquisa, não apresentavam grandes investimentos, não investiam nos seus filhos dentro da leitura, né? Da mesma forma, a pesquisa também apontou que as escolas também não acabavam tendo, e isso não generalizando, mas abordando o assunto, né? Acabavam não tendo também essa preocupação, dando prioridade a outros materiais que não eram exatamente os livros. Outro ponto que também foi detectado nessa pesquisa foi justamente algo que ainda é muito presente, e vocês podem olhar para si mesmo, olhar de forma geral e se questionarem nesse sentido.
é justamente os educadores, e aí cada um olha para si mesmo, que não tinham interesse em ler. Claro que a pesquisa também apontava que os professores acabavam sendo tão sobrecarregados com atividades, com outros trabalhos, né? Que às vezes sobrecarregava demais e eles acabavam não tendo tempo para se debruçar ali diante do conhecimento de novas obras, né? De obras literárias. Por que, Kátia? Eu vou ter que ficar lendo histórias infantis, por exemplo? Não é só infantil, não, tá? Mas, por exemplo, mas é assim. Por exemplo, se eu for professor de educação infantil, do fundamental, eu preciso conhecer a literatura dessa área. Eu preciso conhecer obras, eu preciso conhecer histórias dentro dessa área. Como eu vou saber quais são as histórias que eu posso oferecer para esse meu aluno se nem eu conheço? Como é que eu posso, até mesmo quando eu for trabalhar em sala de aula, como é que eu vou saber como escolher se eu não conheço essas histórias? Se eu não costumo ler, não costumo estar ali querendo conhecer mais as histórias, como é que eu vou saber que aquela história pode se adequar àquilo que eu estou trabalhando naquele momento, se eu não conheço histórias nenhuma? E isso não quer dizer que você vai se limitar ao universo infantil, mas que você possa, nesse processo da leitura, se descobrir o que você gosta, o que te atrai dentro do processo da leitura. Muitos gostam de romance, outros gostam de leitura de livros que são documentários, outros gostam de biografias, né? Outros gostam de histórias de ficção, né? Além dos livros para estudo, né? Mas enquanto pessoa e principalmente também enquanto educador, eu preciso me abrir também a esse universo literário. Eu preciso fazer com que isso faça parte do meu dia a dia, da minha rotina. E um dos pontos também colocados dentro dessa pesquisa é que se dizia o seguinte, que realmente os professores eles acabavam não tendo tempo diante da demanda de situações, até mesmo os bibliotecários, muitos deles acabavam sendo cobrados tantos trabalhos burocráticos, né, de estar ali muitas vezes anotando livros e assim por diante, e acabavam não tendo tempo para esse processo da leitura. Porém, esse estudo também dizia que se esse educador também tivesse um mínimo ou bastante interesse, vou dizer o mínimo, vou dizer bastante interesse, ele poderia cavar um tempinho, ele poderia dedicar um tempinho, ele poderia ali na hora de dormir, quando o sono não vem, ele pegar ou deixar o livro ali do lado e pegar ele e ler até o momento que ele conseguisse. Ou, por exemplo, isso não está dizendo, a pesquisa não dizia esses detalhes, eu estou refletindo aqui com vocês, mas como, por exemplo, ao acordar, se eu já chego muito cansado, vou dormir e não tenho disposição nenhuma ao chegar do trabalho, dos estudos, para ler, então ao acordar, se eu tiver um tempinho, acordo um pouquinho mais cedo, ou tiro um tempinho ao acordar, porque eu acordo mais disposta, por exemplo, então talvez o momento ideal para a leitura seria ao acordar. Bom, cada uma cria sua rotina e cria seu momento, por uns mais tempo, outros menos tempo, cada um com suas possibilidades. Mas se percebeu que não era tão fácil, por exemplo, eu mudar a realidade das escolas. Como é que eu vou lá exigir ou oferecer
que a escola compre a diversidade de livros, porque isso é uma demanda muito maior, né? É um problema muito maior. Apesar de ser um problema que precisa abrir os olhos sobre essas questões. Mas é muito mais fácil eu trabalhar com o educador, né? Com o professor, e fazê-lo entender as possibilidades que ele tem diante disso, né? As tomadas de decisões que ele precisa ter, ou isto ou aquilo, né? Ou ele vai se decidir a tirar um momento da leitura, ou ele vai continuar sendo aquela pessoa que não leitor, né? Uma pessoa que não está por dentro daquilo que ele precisa conhecer, né? Do universo literário, ou isto ou aquilo, né? Então, sim, compreendeu é justamente isso, que era muito mais fácil fazer esse educador compreender e trabalhar em cima disso. E para isso, as formações iniciais, que no caso das universidades, elas precisam estar abrindo os olhos com relação a esse universo literário, né? Precisa abordar, esclarecer a esse futuro professor que desde agora ele já precisa ir se familiarizando e se aproximando desse universo literário. É claro que alguns vão ter mais tempo para a leitura e até muito mais disposição para a leitura e outros menos. Mas o que você vai decidir? Ou isto ou aquilo? Ou pouco tempo ou nada? Ou nada ou pouco tempo? Ou isto ou aquilo? E eu vou ficar me remetendo a isso com vocês, né? Então, diante desse processo, eu vou colocar ainda para vocês as questões que também foram abordadas nessa pesquisa, né? Que foram as possíveis razões dos alunos não se interessarem nesse processo. Eles dizem na escola, né? Se dizia que a escolha de obras para o acervo das bibliotecas, né, muitas vezes não são escolhidas aleatoriamente, né? Ou apenas por um catálogo da editora, porque os educadores e todos os envolvidos ali no processo, eles não tinham conhecimento sobre os livros, eles não conheciam os livros para escolher esses livros quando a escola iria comprar. Né, acabava se pegando apenas pelo catálogo da editora, que lógico que a editora vai dizer que é maravilhoso, lindo, maravilhoso cada livro, que vai abordar a linda de forma maravilhosa, né? E não havia uma apropriação desses professores nas escolhas dos livros que seriam comprados para esse repertório literário, né? Conhecer a história, saber do que se trata, já ouviu, já viu, já leu, já conheceu, o que acabava dificultando, porque às vezes as obras que eram compradas, muitas dessas, né, acabavam sendo de pouco interesse, porque o primeiro contato que se tinha é quando elas chegavam, né? Então eu via lá, nossa, essas interessantes, mas essa não é, essa história, esse livro não é interessante, esse livro não é interessante, e acabava meio que se perdendo disso por justamente nessa escolha não se ter, vamos dizer assim, domínio, né? Domínio do que estava se fazendo, né? Nessa escolha desses livros literários para a escola. Como foi colocado, é preciso mudar, então, esse hábito desse educador, né? Ele precisa compreender o papel dele, né? A importância dele, primeiramente, se tornar um leitor, para que ele desperte esse desejo no seu aluno. Mas aí você pode dizer, mas Kátia, eu não gosto de ler, ou eu não estou assim, não tenho vontade, nunca gostei, nunca me interessei. É preciso dar o primeiro passo.
Você só vai aprender a gostar quando você começar a conhecer e a se aprofundar dentro dessa literatura. Por exemplo, se eu nunca comi camarão, eu não vou saber se eu gosto de camarão. Se isso não virou meio que se eu não costumo experimentar aquilo ali, eu não vou saber se eu gosto ou não. Eu preciso experimentar. Ah, mas eu já li, Kátia, eu já percebi que eu não gosto muito disso. Porque talvez você, com essas questões que eu apontei aqui, você não soube escolher esse livro, você ainda não encontrou. Então, comece a se aprofundar, comece a conhecer o mundo, esse mundo literário, que com certeza você vai despertar esse gosto pela leitura, né? E é preciso despertar esse gosto, e você vai, não por uma obrigação, mas pelo puro prazer. Você vai começar a gostar. Quando você começar a fazer disso, é uma realidade, uma rotina sua. Quando você começar a conhecer os livros, se apropriar deles, começar a comprá-los e começar a querer ler, ou começar a ir lá na biblioteca e começar a pegar emprestado, começar a pedir a um colega que compra livros, que tem livros, e pedir a ele emprestado para você ler. E quando isso for virando um hábito, uma rotina, você vai perceber. E, consequentemente, você vai conseguir despertar esse gosto nos seus alunos também, porque eles vão ver em você alguém que realmente fala daquilo que ele se apropria, né? Daquilo que ele também desperta. Não significa que um aluno que tem um professor que não gosta de ler, que ele nunca vai gostar de ler. Não. Isso é independente. Ele pode muito bem ter lá no meio dele situações que influenciaram nesse processo da leitura. Às vezes algumas diversas situações, até mesmo dentro do âmbito escolar e dos incentivos que você dá, que ele venha a despertar o gosto pela leitura, independente de você. Mas é importante que você não deixe apenas ele usufruir disso, que você também possa experimentar, né, desse sabor, né, que a literatura pode te dar. Até porque, vamos pensar aí, como esse universo literário ele precisa ainda ser influenciado dentro dos hábitos dos pais, das famílias, e aí todos eles, aqueles de vocês que são pais, quantas vezes deixaram de comprar, escolheram, optaram, ou isto ou aquilo, ao invés de um brinquedo. Pegue o valor de um brinquedo e veja o valor de um livro. E daí você vai ver que o brinquedo muitas vezes é mais caro do que um livro, dependendo do livro, né? Então, que escolhas estão sendo feitas, né? Esses pais estão sabendo dosar. Não significa que agora eu não vou comprar brinquedos para os meus filhos, vou só comprar agora livros. Mas será que eu também estou tendo esse interesse de comprar livros e dos mais diversos, com as mais diversas artes, né, para oferecer esses livros para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para as pessoas ao meu redor, ou estou apenas com incentivo de brinquedos, né? Então é preciso dosar isso. E aí eu vou fechando com o seguinte: o quadro relativo ao hábito de leitura no Brasil só poderá melhorar quando toda a postura do adulto relativa ao livro e a função dele se modificar. Então, essa postura, a leitura só será vista de uma forma diferente. Esse quadro aí de falta de incentivo, de falta de leitores, de falta de bibliotecas em casas, só poderá mudar quando
essa postura de nós, adultos, que incentivamos, que precisamos ser leitores, que incentivamos as nossas crianças, também modificar. E por isso a atividade de vocês será a seguinte: eu vou colocar na plataforma, vou explicar para vocês, mas eu quero que vocês coloquem lá na plataforma, não podem se repetir, mas cada um vai colocar 2 livros, eu vou colocar 2, que você vai ler, livros literários infantis, pode ser infantil, que você vai ler e vou colocar lá na plataforma para onde você vai enviar esse livro. Se você conhece o livro impresso, mas não tem ele em PDF, ou não encontrou ele na internet em PDF, então você só precisa comentá-lo. Mas se você encontrou esse livro no PDF, aí você vai enviá-lo para o e-mail que está lá na plataforma, tá ok? Então, coloque o nome dos 2 livros que cada aluno vai escolher, porque esses livros não podem se repetir. Cada um vai escolher livros diferentes, mas eu quero que vocês leiam os livros, tá? E em seguida, coloque o nome do livro lá. E se você não tem esse livro, repetindo, em PDF, apenas o livro já manual impresso, então você vai fazer um brevezinho comentário sobre ele, tá ok? Valeu, obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.